Bom dia a todos, os presentes e os que estão a nos assistir de forma virtual. Aproveito para agradecer ao colega estes minutos que me reservou. Muito obrigada, já me dá tempo. E também já preparada, não sei, a minha apresentação. Viemos já preparados quando vi Cabo Verde. Não, eu enviei. Tem uma pena, não? Não. Mas eu tenho no meu portátil. Posso pegar o meu portátil? Se não, não sei. Mas eu já tinha... não se importa. Mas depois é preciso pôr a apresentação. Vamos passar a próxima. Passamos à próxima apresentação, que é do Murilo Barbosa. Também tem? Peço desculpa a Cabo Verde, mas isto vai-se resolver. Ainda por cima é a presidência da APLOP, que é mal visto. Yes. Ora, aí está a sua. Tem a palavra. Muito obrigado. Inicialmente, agradecer o convite da associação para que a ATP estivesse aqui presente. Agradecer particularmente ao meu amigo Cacho, que insistiu muito para que eu viesse estar presente nesse evento. Gostaria de cumprimentar todos os meus companheiros de painel, na pessoa do Dr. Moreira Silva. Eu vou fazer uma apresentação bastante curta. Eu também não sou do advogado. A minha origem é Marinha do Brasil, mas eu acho que eu vou cumprir o tempo, porque disciplina sempre foi uma coisa muito forte para a gente. Então, como me disseram que eu tinha de 10 a 15 minutos, eu fiz uma apresentação para cumprir exatamente isso. E eu vou falar simplesmente sobre os regimes jurídicos. O Brasil convive com 2 regimes jurídicos na nossa atividade portuária. E a minha associação representa um desses regimes jurídicos. E eu vou justamente falar desse meu regime jurídico. Para onde eu aponto? Estou usando 2 e nenhum funciona. Esse é seu? É este aqui, é este. Não, é este aqui, Murilo. Tens que andar com a seta. Estás a ver? Ah, tá. O que é a ATP? A ATP representa, basicamente, uma atividade das cadeias verticalizadas no Brasil. As commodities optaram no Brasil muito pelos terminais de uso privado, porque eles poderiam escolher o local onde eles se instalariam, eles têm os problemas da acessibilidade terrestre. Então, basicamente, os nossos associados são todos da cadeia verticalizada e, basicamente, da commodity. Nós temos aquele segmento do agro, que é muito representativo, basicamente da soja, do milho e da celulose. Nós temos o segmento do minério, que é o minério de ferro e o minério de bauxita. Nós temos o segmento do granel líquido, também representada pelas grandes empresas brasileiras, Petrobras e a sua subsidiária Transpetro. E nós temos os outros segmentos que, mais ou menos, são prestadores de serviço, como é o segmento dos contêineres, o segmento de multicargas e o segmento das siderurgias. Como é que surgiu no Brasil os terminais de uso privado? Foi inicialmente uma tentativa lá em 1944, através de um decreto-lei que criou o embrião do TUP, criando um conceito de portos rudimentar. Mas ele, naquela ocasião, ele tinha algumas restrições em termos de valores, em termos de movimentação, mas foi um embrião. Finalmente, em 1966, no início dos governos militares no Brasil, houve um decreto-lei 5 de 66 que tornou efetiva a exploração dos terminais de uso privado no Brasil. Mas, naquela época, com algumas restrições, algumas condicionantes. Não tinha ônus para o poder público, isso permanece até hoje.
sem prejuízo para a segurança nacional, e a exploração se faça para uso próprio, ou seja, ele só poderia movimentar cargas próprias para insumos para a sua indústria ou o seu produto acabado para o destino final de venda. Isso veio caminhando assim até que, em 1993, com a chegada da famosa Lei de Modernização dos Portos no Brasil, que abriu a operação portuária no Brasil, houve uma flexibilização daquele conceito e começou a ser permitido a movimentação de cargas de terceiros. Porque houve essa abertura para a instalação de uso misto, antes era só para uso exclusivo, como eu tinha dito, uso misto, a demanda versus pequena oferta do porto organizado, uma ineficiência da administração portuária e a melhoria do trabalho portuário. Essas foram o que a Lei 8.630 trouxe. Mas houve uma discussão muito longa depois disso se nós poderíamos ter terminais unicamente para prestação de serviços, sem movimentar a carga própria. Foi uma discussão longa no Brasil, principalmente entre os conteneiros, os terminais de contêineres, porque os já existentes que tinham participado de licitação para o arrendamento não aceitavam que surgissem terminais de uso privado para a movimentação de contêineres naquela ocasião. Isso foi uma discussão longa, criou muitos problemas lá conosco, até que, em 2013, veio a segunda lei de modernização, que aí deu aos terminais de uso privado no Brasil liberdade plena de operação. Hoje, eles são absolutamente idênticos na operação a um arrendamento. O arrendamento no Brasil, os senhores devem saber, os senhores e as senhoras devem saber, é a subconcessão que a concessionária faz dos terminais dentro do seu porto, né? As nossas características são nessa pizza aí, 100% do risco e do investimento, liberdade econômica plena, 0% de recursos públicos e a propriedade é 100% privada. Algumas diferenças regulatórias, isso é uma lista muito grande, mas eu selecionei alguns poucos e até está faltando um aí que eu vou falar ao final. Na infraestrutura, é um bem público, no porto público, no TUP é um bem privado. A modalidade outorga, no porto público é uma licitação, no nosso é uma autorização que é implementada via assinatura de um contrato de adesão. O poder público cria as regras para que o privado assine. Por isso que é um contrato de adesão. Não é uma negociação bilateral, é uma imposição do poder público. O prazo é até 70 anos para o porto público e 25 prorrogado indefinidamente, desde que a atividade portuária permaneça. O desempenho econômico do contrato, existe a possibilidade de um reequilíbrio econômico-financeiro no porto público e no TUP é 100% do risco. Tarifas portuárias, ambos pagam tarifas portuárias quando fizerem uso da infraestrutura portuária, porque tem alguns TUPs que são muito próximos dos portos públicos e fazem uso da infraestrutura do porto, então pagam tarifa como qualquer outro. Além disso, nós pagamos IPTU e o uso do espelho d'água. Os preços são livres, mas acompanhados pela ANTAC. Ativos têm reversibilidade no porto público, não tem reversibilidade no TUP. Mão de obra, contratação via OGMO, com custo variável pelo porto público, e livre contratação nos terminais de uso privado. Tem uma última que eu vou acrescentar agora, que é a localização. O arrendamento só pode existir dentro do porto público e o TUP só pode existir fora do porto público. Alguns números aí, rapidamente, só para dizer, nós, naquela lei 12.815 de 2013, nós éramos 123 terminais, hoje nós somos 267, um crescimento expressivo em cima disso, e já tivemos 20 novos contratos de adesão para expansão. O total de investimento nessa carteira toda, desde a nova lei, é de 76 bilhões de reais. Fomos pioneiros, fomos destemidos, fomos aventureiros. Também estão em análise hoje novos 16 anúncios públicos, que é o processo
de análise de novos processos, com um investimento previsto de quase 9 bilhões de reais. A movimentação é basicamente essa aí. Desde que os TUPs começaram a existir na década de 70, eles movimentam praticamente 2/3 de toda a carga brasileira. 2/3 nos portos privados, 1/3 nos portos públicos. Era isso. Muito obrigado. Renovados votos de bom dia, não é? A nossa apresentação, como de antemão já sabíamos dos membros da nossa mesa, não é? Aproveitamos a experiência que nos antecede e vamos diretamente a Cabo Verde dizer-vos... bom, isto já foi para o início. Onde é que eu... Não, vou ser rápida, mas como a minha apresentação teve um probleminha, o senhor vai me conceder mais 5 minutos. São os nossos portos de Cabo Verde, nós estamos aí na Portos de Cabo Verde. Exatamente, também por isso. Somos 9 portos em Cabo Verde, somos 10 ilhas, Cabo Verde, uma não habitada, portanto nós temos 9 portos e queria-vos brindar também com essa nossa imagem dos portos de Cabo Verde, não é? Para alegrarmos um bocadinho o nosso ambiente. Falar das concessões também, o Dr. Amadeu já nos brindou com a sua experiência relativamente aos conceitos de concessões e de licenças portuárias. Tivemos também os demais colegas de painel que nos falaram sobre isso. Portanto, nós em Cabo Verde, esses institutos de concessão e licença já têm vindo a ser aplicados a vários níveis, principalmente a nível dos portos. Somente nos anos 90 é que começamos a reforma do sistema, tentando fazer com que as coisas acompanhassem a par e passo que acontecia em outras paragens. Nós também descendemos do modelo francês, não é? Que foi importado por vários países, inclusive Portugal, Espanha e Itália, e que Cabo Verde também adotou no seu ordenamento jurídico. Cabo Verde, neste caso, nós consideramos Cabo Verde como um país de excelência. Porquê? Porque nós temos uma condição geográfica favorável. Não é? Um país onde nós não temos guerras, temos uma população jovem e que conjuga esforços vários no sentido de chamarmos um país de excelência para o negócio. Também, durante este tempo, Cabo Verde fez esse percurso de reformas. Para quê? Por causa da sua posição estratégica no oceano, não é? Nós conseguimos aumentar a contribuição do setor marítimo e portuário, porque, tendo como objetivos principais reforçar o papel da administração marítima nacional, reforçar o papel da administração portuária, criar uma efetiva regulação e também criar um quadro legal sectorial moderno para que pudéssemos dar continuidade ao preconceituado. Portanto, temos aqui um quadro legal que acompanha as concessões e todo o setor portuário em Cabo Verde, não é? Iniciamos desde esta lei de 2004, mas depois, em 2010, avançamos quer com o Código Marítimo, quer com a Lei dos Portos, as bases gerais das concessões portuárias e também, por último, em 2015, a minuta do contrato de concessão geral dos portos. Rapidamente, a Lei dos Portos, nós temos as concessões, nós temos os contratos de uso privativo e as licenças portuárias que estão regulamentadas. Tudo isto encontra-se no site da Enapor. Disponibilizamos toda a legislação que poderá ser consultada, daí ganhar tempo e passar já para o outro slide. Em 2016, o Governo de Cabo Verde concessionou os portos à Enapor. A Enapor passou a ser a concessionária geral dos portos de Cabo Verde desde 2016. Daí
Mas depois, já recentemente, em 2021, houve necessidade de mudar a legislação e foi aprovado o regime jurídico geral das zonas de jurisdição portuária, que no seu artigo 8º é imperativo que seja regulamentado também as zonas de jurisdição portuária. Atender a atenção que nós somos 9 portos, então temos de delimitar as nossas zonas de jurisdição portuária. Isto já foi aprovado em Conselho de Ministros, por ser decretos regulamentares, têm de ser promulgados pelo Presidente da República, portanto, rapidamente vão ser publicadas as nossas zonas de jurisdição portuária. Essas reformas levaram a que tenhamos este modelo para a Enapor do Landlord Port, não é? Que nós todos já conhecemos, com as suas características que estão aí explanadas. Também a visão do governo a nível portuário foi sempre transformar Cabo Verde como um centro de transbordo de cargas, centro de referência em reparação e construção naval, plataforma de processamento e exportação de pescado, e tem como estratégia a curto e médio prazo concessão ou subconcessão dos serviços portuários e a longo prazo a implementação da ZEM, que é a nossa Zona Económica Especial Marítima em São Vicente. Portanto, todo este pacote está a cargo da Enapor. Neste momento, nós temos vários projetos também que vão de encontro à expectativa. Isto não era o que eu tinha aqui. Sim. Temos Estado concedente, né? Temos a Enapor como concessionária geral, as subconcessionárias que nós vamos ter, as entidades licenciadas e, por último, as concessões do Estado. Porque em Cabo Verde nós temos as concessões que foram feitas antes da Enapor ser concessionária geral, são as concessões. Com a Enapor sendo concessionária, passamos a ter subconcessões, não é? Também temos as licenças várias e também os contratos privativos. Quanto exigências da concessionária, do Estado, não é? Atingir um nível de serviço público ótimo, cumprimento dos requisitos mínimos e cumprir os indicadores de performance. Isto implica um quadro regulamentar de engajamento e de empenho dos stakeholders do setor, não é? Sendo que o direito do uso privativo dos bens do domínio do Estado é atribuível a privados pela via da subconcessão e ou licenciamento. Isto, para que fosse possível atribuir as licenças de concessão e de subconcessão, como estão a ver ali, os contratos têm que respeitar o que está no contrato geral de concessão. É porque eu estou com dificuldade de ver, portanto estou a mexer. A natureza dos contratos, o que é que obriga? São direitos a título precário, não é? Atribuídos por curto espaço de tempo. Isto varia de legislação em legislação, que nós vamos ter, como eu já disse, podemos disponibilizar, e mesmo o site da PLOP também já contém essas legislações todas que nós podemos consultar. Queremos mais deixar esse exemplo de Cabo Verde, não é? Portanto, a experiência também com o público ou privado decorre de vários contratos que nós temos em execução, quer contratos de concessão, como já tinha dito, quer contratos de uso privativo e licenças. São vários exemplos que nós temos em Cabo Verde e que nós podemos partilhar depois para o vosso conhecimento. Antes de chegar ao fim, isto é mais também uma imagem de um contrato de uso privativo que nós temos em Cabo Verde também, que é o floating, né? que é muito visitado pelos turistas em São Vicente. Para já, não sei, para quem não sabe, Cabo Verde tem uma das mais belas baías do mundo, né? A Baía do Porto Grande, que é onde nós temos o privilégio de residir e de ter a sede da Enapor, que é em São Vicente. Portanto, nós também, ligado a isso, rapidamente para vos dizer que temos vários projetos em carteira no momento, alargamento de alguns portos em Cabo Verde, que vai criar um negócio e vai ampliar o leque de concessões e subconcessões e licenças a serem atribuídas. Nós temos o concurso dos serviços portuários, que vai ser lançado também em Cabo Verde. Já iniciamos a construção do terminal de cruzeiros. Portanto, nós temos um leque de projetos e investimentos que vai também dinamizar a Enapor, vai lançar a Enapor mais e melhor nesse ramo de serviços portuários e de operações portuárias. Terminar agradecendo a vossa atenção, estaremos disponíveis para qualquer outra informação.